que o senhor acha? O tema hoje é o desigrejado. O senhor acha que ele faz parte do corpo de Cristo ou ele... assim... 4 minutos, na verdade, o senhor vai ter, tá bom? Eu vou começar com um testemunho pessoal, né? Eu, por um breve período, quase me tornei um desigrejado. E mesmo tendo sido um jovem criado na igreja desde 6 anos de idade, né? Minha experiência, eu fui presbiteriano na minha infância, até 14 anos. Depois eu conheci o movimento pentecostal numa igreja na minha cidade, onde eu me tornei aluno e depois professor do Seminário Verbo da Vida. Então tive contato com a tradição presbiteriana, depois o pentecostalismo e depois o neopentecostalismo, né? E interessante que, analisando até alguns números aqui para poder dar um pouco mais de clareza de dados aqui no debate, eu me deparei com uma pesquisa dizendo que do total daqueles que se afirmam ou se reconhecem como desigrejados no Brasil, 62% são egressos do movimento neopentecostal. E eu fui fazer uma pesquisa sobre os motivos disso, né? E me deparei com textos já de um certo tempo do Paulo Romero, acredito que todos os irmãos aqui conhecem bem, né? E numa das análises do Paulo Romero, ele diz que são dois fenômenos, e eu me identifiquei muito com isso, viu, pastor César? Porque eu estive nessa posição alguns anos atrás. A descrição que ele faz é o seguinte, que uma parte destas pessoas, elas realmente deixam de se identificar com a igreja por conta de alguns excessos do institucionalismo, por identificarem algumas incongruências nas dinâmicas de autoridade na igreja, alguns excessos, né, administrativos, algumas falhas com relação à administração do dinheiro, toda aquela coisa que nós já conhecemos muito bem. Sempre uma corda bamba lidar com isso. A nossa humanidade, né, sempre nos trai em muitos aspectos, e sempre há lidar com o aspecto humano, físico, institucional da igreja é sempre um desafio, quase que uma tentação diária. Mas outro aspecto importante que eu vi também do Paulo Romero, ele dizendo que, de uma certa forma, algumas doutrinas decepcionam, né? Porque elas prometem coisas que a palavra não promete. Elas prometem uma vida de sucesso, de bem-estar, de conforto, de plena saúde, que não são promessas do Evangelho, do Novo Testamento, e que quando as pessoas se deparam com a realidade, isso as causa uma profunda decepção e as retira da igreja. E eu tive essa experiência, pastor César, pastor Elias, quando eu percebi que muitas coisas que eu ensinava, elas não funcionavam na vida prática, né? Eu era muito jovem, fui absorvido por todo aquele universo dos ensinamentos, dos textos, dos livros, e aquela questão também importante psicológica do viés de confirmação, de você estar num ambiente onde todos enxergam um quadro com a mesma cor, né? E todos ali, um legitima a posição e a crença do outro. E então, durante muito tempo, eu acreditei em todas aquelas coisas que o neopentecostalismo ensina, um monte de... eu não chamo tudo de heresias, eu não gosto de usar heresia, tá acabando meu tempo. O senhor deu a sua posição. Agora eu tô vendo ali. E muitos erros de ênfase, né? Então, eu acredito que existem 2 tipos de desigrejados. O desigrejado, que é o apóstata, né? E aí sim, o apóstata, eu considero que ele não está no corpo de Cristo. E o desigrejado, que é aquele irmão que ele se decepcionou com a igreja, mas ele ama Jesus, gostaria de estar numa igreja, mas ele não encontra a igreja onde ele idealizaria o local ideal para congregar. Perfeito. Pastor César, qual que é a sua visão acerca do tema? O desigrejado, ele faz parte do corpo de Cristo ou ele está excluído do corpo de Cristo? Eu vou pegar na sequência do que o Tiago falou, porque eu concordo com isso também, que tem 2 tipos de pessoas sem igreja hoje. Tem o sem igreja porque ele está no momento de que, não concordei com alguma coisa, ou eu me mudei, ou houve um escândalo, a igreja fechou, sei lá, na pandemia, não sei o que lá, e ele tá aí buscando um novo lugar para congregar. Eu não considero esse cara desigrejado, tá?
Ele não está, mesmo que nesse momento ele esteja desinstitucionalizado, mas esse cara aposta na igreja, esse cara é da igreja, ele está procurando um novo rebanho para ele fazer parte, para ele somar, para ele ajudar e tal. Então, nem todo irmão, nem todo cristão que está fora de uma instituição dá para considerar desigrejado. Agora, tem o desigrejado, que eu não sei se esse nome reflete dá conta, né, de um tema tão complexo, porque a gente está falando do comportamento humano e todos os rótulos nunca são perfeitos para dar conta de um relacionamento, da complexidade do homem, né? Mas aquele cara que ele é contra a igreja de Cristo, ele é anti-igreja, esse cara não é nosso irmão. Esse cara não é nosso irmão. Porque existe um povo de Deus no mundo e esse povo de Deus é a igreja. Então a pessoa que se levanta, se arvora contra a igreja, e aí eu concordo também com o Tiago, que muitos, quando eu trabalhava no ICP, você lembra muito bem, a gente tinha uma pesquisa lá, Tiago, que talvez seja base para essa fala do Paulo Romero, que uma igreja neopentecostal, a gente fez essa pesquisa de campo na época, eu estou falando em 99, mais ou menos, uma igreja neopentecostal tinha lá, sei lá, 2.000 pessoas no culto, são geralmente igrejas grandes. Significa que para aquela igreja, num espaço de 2 anos, ia ter 5 vezes mais, isso é, 10.000 pessoas que não queriam mais saber de igreja por causa daquele pessoal. Por causa daquele pessoal. Levando em conta as igrejas neopentecostais, né? E aí, sem querer dar título, nome e tal, mas então, isso já, eu tô falando de mais de 20, quase 25 anos atrás. E isso só piorou, né, pastor? Isso só veio piorando. Algumas melhoraram, porque o movimento... a igreja é um organismo vivo, então sim. se sara, se adoece, morre, cresce, estagna, enfim. Então, algumas igrejas neopentecostais realmente melhoraram muito e outras, infelizmente, pioraram muito. E eu faço essa diferenciação, entendeu? Se a pessoa é anti-igreja, não, porque onde tiver 2 ou 3, não sei o que, eu não preciso de igreja, eu não preciso de não sei o que lá. Tá, esse cara não é nosso irmão. Esse cara não é nosso irmão. Esse cara tá contra o que a Bíblia diz, o que Jesus Cristo falou, o que os apóstolos ensinaram, o que a história da igreja ensina, o que a experiência da igreja ensina. E aí ele usa, sei lá, 2, 3 versículos bíblicos que se não fosse a igreja, nem Bíblia ia existir. Entende? Então, eu estou falando no sentido de traduções da Bíblia e tal, tudo mais. Não estou dizendo que a igreja está acima da Bíblia. Estou dizendo que se nós lemos a Bíblia em português, também é graças à igreja. Sim. Senão você tem que fazer grego e hebraico e estudar a Bíblia nos manuscritos. Entendeu? Então, tem desigrejados que realmente não são nossos irmãos, infelizmente. Pastor Tiago. Eu concordo com a posição do pastor César. Inclusive, assim, eu produzo conteúdo para a internet e um dos meus alvos é atingir o desigrejado, né? E eu acabo atraindo um público, muitas vezes, por conta do meu conteúdo ser um tanto apologético, um tanto polemista, né? Eu acabo atraindo um público acostumado a pessoas que abordam essa temática na internet só do ponto de vista de fora da igreja. Pessoas que falam de fora da igreja para dentro, né? Pessoas que dizem, olha, não sou mais evangélico, não sou mais cristão, não faço mais parte disso, e eu faço o outro caminho. Eu digo que eu sou igreja, estou na igreja, sou cristão, sou evangélico e faço um conteúdo de dentro para dentro, né? E acabo lidando com muita gente anti-igreja e anti-religião. E muitas pessoas se aproximam de mim do meu conteúdo achando que eu tenho uma posição anti-igreja e anti-religião. E, na verdade, isso acaba sendo uma espécie de armadilha, porque essas pessoas depois vão entendendo o que eu estou propondo ali, que é uma espécie de depuração de coisas que acontecem que apontam para um caminho de que há sim a possibilidade de uma igreja mais saudável, mais sadia, mais bíblica, né? Mais bem fundamentada teologicamente, com dinâmicas de comunidade mais saudáveis e menos opressoras ou exploratórias, né?
E a experiência que eu tenho é de muita gente se reportando a mim, dizendo assim, olha, num primeiro momento você me ajudou a entender que eu estava num ambiente muito tóxico, muito doente, mas você me fez entender o que é uma igreja saudável e agora estou numa igreja saudável por conta de estar acompanhando você. É assim que eu tenho trabalhado, tenho muita alegria de ter assim centenas, talvez milhares de irmãos que me contam esse tipo de situação. Então eu não acredito que há cristianismo fora da igreja, né? Mas eu entendo a posição de muitos desigrejados e entendo também, pastor Sérgio, o contexto sociocultural, né? Nós vivemos hoje num momento na chamada pós-modernidade, né? Nessa aversão às instituições, e eu encontrei um termo interessante para o desigrejado, que é o cristão niilista, ou aquele cristão que desistiu, né? E existem essas pessoas, né? E dentro desse grupo de pessoas existem os filhos de Deus ali, cristãos realmente, que amam Jesus e estão perdidos, até porque foram muito impactados pela cultura, pela influência cultural, né? Por esse momento que nós vivemos de negação das instituições, negação dos valores, negação da tradição de forma geral. Mas também existem muitos que realmente são apóstatas, não eram dos nossos, por isso não estão conosco, e amam mais a si mesmos e ao seu ventre do que a verdade, do que a Jesus, e não querem chamar Jesus de Senhor, se para isso tiverem que andar na sua doutrina, né? Eles topam chamar Jesus de Senhor se Jesus for o Jesus fofinho da cultura, né? Esse Jesus hippie da pós-modernidade, aí tudo bem, aí eles até se identificam como cristãos, assim, de um jeito meio diluído, meio líquido. Esses não são nossos irmãos, realmente, eu concordo 100% aí, pastor César, nesse sentido. Pelo que eu tô vendo, hoje não tem debate. Vamos vendo. Diálogo entre amigos. Daqui a pouco a gente acha algum ponto aí. Pastor César, é contigo. O Thiago é famoso por chegar no debate e não ter debates. Não, porque muitas vezes as pessoas acham que ele vai contra, por exemplo, a igreja institucional, mas ele, por exemplo, é pastor de uma igreja. Sim, sim. Então eu acho que ele não vai a favor dos desigrejados, aqueles que, como eu disse, se arvoram contra a igreja de Jesus, né? Não acho que não vai fazer sentido, mas veja, então precisaria ter também um desigrejado entre nós, aí seria um debate entre nós três, seria legal. Mas assim, você tinha citado antes o Paulo Romero trabalhou com a gente, né, Elias? O livro dele, Decepcionados com a Graça. E Evangélicos em Crise? O Decepcionados com a Graça, por exemplo, as pessoas acham que é a pessoa que se decepcionou com Deus, tal, não é. É uma tese de doutorado dele, ou eu não lembro agora se é mestrado ou doutorado, que, na verdade, a graça ali é a Igreja da Graça. A igreja do R.R. Soares. E aí ele fez um trabalho falando sobre as pessoas que saíram dessa igreja, dessa denominação, por quê e tal, porque estão decepcionados. Agora, veja, adultério tinha na igreja primitiva. Tinha mais até do que isso, porque o cara que saía com a mulher do pai tinha na igreja primitiva. Irmão que mentia tinha na igreja primitiva. Irmão que não se gostava um do outro, se odiava, tinha na igreja primitiva. Divórcio tinha na igreja primitiva. Falsos obreiros tinha na igreja primitiva. Divisão tinha na igreja primitiva. Obreiros fraudulentos tinha na igreja primitiva. Qual que é o problema? A gente convive com isso até agora. São 2000 anos de igreja e 2000 anos acontecendo a mesma coisa. Então, o problema que eu vejo é que muitos irmãos, talvez com a experiência do neopentecostalismo, eu concordo que a maioria, vindos dessa experiência, são crentes Nutella. Eles não leem a Bíblia. Eles não conhecem a Bíblia. Eles ficam ouvindo promessinhas de púlpito e que acham que resolve a vida colocando 100 conto no envelope e entregando para o pastor. Mas não leu a Bíblia, não caiu para dentro da igreja, da Bíblia, da igreja bíblica. E muitos, pastor César, muitos estão nessa situação porque eles não são apresentados também à escritura. Então, mas é que se tornaram, se tornaram obreiros. Porque existe uma cultura também. Eu só não interrompi, é que tempo para cada um, mas como vocês estão num diálogo. Não, tá tudo bem, mas eu posso, não tem problema. Mas é que quando eu tô falando crente Nutella, é que assim, eles se tornaram, eu era ministro de não sei o que, eu era líder de não sei o que lá, e o pastor não sei o que, tal. Tá, você leu a Bíblia? Não.
Não. Você conhece o que é a igreja? Não. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Não. Então, o ministério não é para moleque. O ministério não é para criança. O ministério não é para menino. O ministério é para adulto. É para quem... Homem. Quando eu falo homem, eu não estou falando homem gênero masculino. Eu estou falando para quem cresceu. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Em outras palavras, eu estou dizendo, eu vivia como um moleque. Eu falava... Então, como você vai discutir uma coisa grande com uma pessoa de 8 anos de idade? Não tem como. Não tem como. Entende? Então, infelizmente, muitos dos desigrejados são moleques, muitos são moleques, são Nutella, não leram nem a mesma Bíblia e vivem com 2 ou 3 versículos, dizendo, não, porque a igreja não devia ser assim. Tá, você caiu para dentro da igreja bíblica para ver tudo que tinha? E como os apóstolos resolviam? E o que ele falava? Cai para 1 de João, 2 de João, 3 de João, para Pedro, você tá entendendo? E aí as pessoas não fazem essa... E aí acham que tiveram uma grande experiência porque foram obreiro, dirigente ou líder de não sei o que lá na igreja e ficaram tristinhos porque o pastor não falou alguma coisa ou caiu em pecado ou fez alguma coisa. Então, eles não resistem, infelizmente. Eu estou vendo aí que tá bem interessante. Agora, vocês acham, agora deixando aqui para os dois refletirem, né? Nós já estamos quase chegando no momento do intervalo. A liderança tem alguma culpa nisso? Por exemplo, a falta de um discipulado, a falta de dar crescimento para essas pessoas, também não acaba gerando esses crentes Nutella? Por exemplo, tem igreja que não se preocupa com o discipulado, em doutrinar. Ela só vive nesse tipo do toma lá da cá, né? Naquela teologia retributiva, que se você tiver tudo bem com Deus, você vai ser abençoado. Se você não tiver muito bem, você vai ser amaldiçoado. Então a pessoa vai mais para a igreja por uma questão de troca. E aí, quando acontece algum trauma, algum problema, ele é o primeiro a sair da igreja. O que vocês acham? Uma coisa que eu verifico de uma maneira bem comum, que é as igrejas treinando as pessoas para serem experts na sua visão ministerial. Então as pessoas não se tornam discípulos de Cristo, não se tornam pessoas conscientes do Novo Testamento, não entendem a doutrina apostólica, têm pouquíssima intimidade com o Evangelho. Até eu sempre recomendo como antídoto para esse problema a leitura dos Evangelhos, porque é impressionante a quantidade de cristãos evangélicos brasileiros com anos, 10, 15, 20 anos de igreja que não tem familiaridade com os evangelhos. Não tem familiaridade, não tem o hábito da leitura dos evangelhos, mas tem de cor e salteado aquela apostilinha precária, mal feita, piegas, que lhe doutrina na visão ministerial. E chamam isso de discipulado. Ou seja, discipulado se tornou sinônimo para treinamento de adeptos de uma visão ministerial específica, quase sempre com ênfases que são convenientes àquele projeto de crescimento daquela organização religiosa institucional. Eu não sou anti-instituição, né? Como muitos desigrejados são, como muitos, até alguns que a gente classificaria até como pós-cristãos ou pós-evangélicos, né? Que questionam a institucionalização da igreja desde o início. Não é o meu caso, mas eu percebo que o excesso de institucionalização ou a idolatria à instituição, geralmente relacionado ao guru religioso, ao guru fundador, né? Geralmente um apóstolo, que hoje em dia apóstolo é eufemismo para dono de denominação, né? Então você tem o dono da denominação, a visão ministerial dele, que geralmente é uma estratégia de marketing escrita para atingir certo público-alvo, então ela tem ênfase nas dores daquele público-alvo. Tudo que o marketing ensina, qualquer profissional de marketing e publicidade, como eu sou formado na administração de empresas e tenho carreira na área comercial, eu estudei bastante, né, o marketing, as técnicas de venda e tudo mais. Só para eu ser equânime, visto que tinha pouco mais de 4 minutos para os dois, eu gostaria que o pastor César finalizasse, que nós já vamos entrar com o intervalo. Não, ele pode finalizar. Pode continuar? Então, claro. Então eu encontro essa questão, pastor César, muito forte, né? Essa questão que existe hoje mais uma preocupação em formar adeptos de uma visão ministerial, seguidores, um séquito de um certo guru religioso com um projeto ministerial marqueteiro,
do que efetivamente discípulos de Jesus Cristo e seguidores do Evangelho. Eu entendo que a intenção quase nunca é escusa dos líderes que fazem isso. Acho que geralmente as pessoas querem, quando aplicam um curso como esse, né? O DNA da igreja. A nossa igreja, por exemplo, não tem, mas, por exemplo, o DNA da igreja, não sei o quê. Eu não acho que a ideia ali seria controlar a mente dos irmãos e tal, tudo mais. Mas uma coisa que o Thiago está falando, eu concordo, que acaba tirando. Vamos ensinar a Bíblia para as pessoas. Exatamente. Vamos ensinar a Bíblia para as pessoas. A Bíblia diz assim: não pode impor as mãos sobre ninguém. Ele está falando sobre consagração precipitadamente. E o que acontece hoje é justamente o desrespeito a essa ordem apostólica. Então a pessoa se converte numa igreja domingo de manhã, vira diácono no meio-dia e pastor à tarde. Aí você fala assim, meu Deus. E aí ele nunca leu a Bíblia. E aí, dá um glória mais forte do pastor. Né? Quantos pastores, eu não vou falar a Bíblia, nunca leram o Evangelho. Nunca leram os 4 Evangelhos. Você está entendendo, Elias? Então, como que pode? Não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Então você pega uma pessoa que nunca dirigiu um carro e dá um carro de última geração para ela, solta ela aqui na Avenida Paulista. Não vai dar certo. Vai terminar em desgraça. Não vai dar certo. Vai prejudicar ela, vai prejudicar outras pessoas. Então, não podemos impor as mãos precipitadamente. Infelizmente, muitos dos irmãos desigrejados, eu não considero irmãos, de verdade. Por quê? Porque eles atacam a igreja de Jesus. Acham bonito atacar a igreja de Jesus. Porque na igreja não tem parede, igreja somos nós, igreja não sei o que lá, tal. Falando do que não sabem, por conta de um dissabor, de uma decepção num ambiente mal preparado.